E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos, irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, estamos nós no capítulo 17, que ele intitulou Efeitos Físicos. E hoje entraremos no subtema Médium e Assistentes. E ele vem nos esclarecendo assim: todavia, é imperioso anotar que não somente o fulcro mental do médium intervém nas atividades em grupo. Às vezes, a gente coloca tudo para o médium, ou a gente coloca tudo para o assistente, ou a gente coloca tudo na conta do espírito. E, na verdade, a gente observa uma conjugação de fatores, né? Então, não é só a questão mental do médium que vai interferir na atividade mediúnica do grupo. Então, ele coloca assim: cada assistente aí comparece com as oscilações que lhe são peculiares, tangenciando a esfera mediúnica em ação, e, se os pensamentos com que interferem nesse campo diferem dos objetivos traçados, com facilidade se erige igualmente em fator alternante, por insinuar-se de modo indesejável nos agentes de composição da obra esperada, impondo desequilíbrio ao conjunto, qual acontece ao instrumento desafinado numa orquestra comum. Então, vamos ver quem é o médium, né? E eu lembro de algumas falas, né? A fala de Divaldo Pereira Franco, que ele falava assim: olha, eu, no início da mediunidade, se eu ia a um velório, eu era o que mais chorava. Se eu ia a uma festa, era o que eu mais ria. Então, por quê? Porque o médium, e aí ele está falando desses efeitos físicos, dessa exteriorização de fluido, ele tem uma facilidade muito grande de perceber. E aí é tudo, vamos dizer assim, maximizado. É tudo aumentado, né? Porque é essa grande sensibilidade. E aí quando ele fala do assistente que vai com as oscilações que são peculiares, quer dizer, com a sua onda mental, né? E aí, tangenciando a esfera mediúnica em ação, é assim: o médium é sensível à presença, à influenciação dos assistentes. É por isso que, principalmente em reuniões de materializações, né? Essas reuniões assim, mais em que há um desgaste, uma exposição mediúnica maior, se pede, né, que os médiuns presentes, eles têm uma relação de simpatia com o médium que está ali, o assistente e o médium presente. Por quê? Porque essa sensibilidade, essa visão, essa presença poderá dar segurança ou insegurança ao médium. E esse pensamento, esse sentimento irá atrapalhar no resultado final. Ele fala aqui, ó: e se os pensamentos com que interferem nesse campo diferem dos objetivos traçados? E aí o que é isso, gente? Uma reunião mediúnica, uma reunião, ela tem um objetivo. Me lembro bem de irmão Walter Faria falando, né, no começo havia uma reunião de materialização do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, e era feita na rua Doutor Albano, desculpa, era lá, Rua Albano, lá na Praça Seca, que era no quase um sítio em que ele morava, em que havia o espaço para aquela reunião. Mas quem compareceu ali?
era Tio Moacir, era aquilo, a Guinela, era um grupo de médiuns que faziam parte da estrutura do núcleo. Médiuns que gostavam, né? E médiuns espíritas. Por quê? Eles estavam de acordo com o objetivo traçado. E no caso da reunião de materializações promovida pelo nosso irmão Walter Faria, o objetivo era a cura. Olha que interessante, era a cura. Embora muito dos fenômenos que ocorreram serviram e servem até hoje para ilustrar os nossos estudos, que mostra bem a questão da ciência espírita. Quando a gente estuda Livro dos Médiuns, e eu lembro que em determinado momento, né, em que a gente está no Leon Denis, no trabalho do Livro dos Médiuns, o Altivo falou assim, você sabe muito mais do que você pensa. E eu não entendi, eu estava chegando assim na casa, né, eu já tinha tido 20 anos no Pedro e Paulo, mas estava chegando na casa. E aí depois, estudando detalhadamente, que eu fui ver, que através do contato com a mediunidade do irmão Walter, eu tinha exemplos daquilo que estava na teoria. E todos nós, né, que passamos ali aquele tempo, nós tivemos assim muitos exemplos. E a gente vai lendo assim, é exatamente isso, e vai fazendo associações. Mas, então, quer dizer, isso é a ciência espírita, né? Mas, na verdade, o objetivo do trabalho de materialização ali era especificamente para a cura de enfermos. A gente vê o trabalho ocorrido com Peixotinho, né, as materializações, e aí tendo o caráter da elucidação científica, né? E também da comprovação da imortalidade da alma. Então, tem esse aspecto também científico, filosófico, consolador. Então, cada reunião, ela tem um objetivo traçado que não é traçado pelo encarnado. Aí é que está, gente. Esses objetivos são traçados pela espiritualidade, pelos espíritos diretores daquela reunião, ou daquela instituição. E muitas vezes até com a intervenção do guia do médium. A gente sabe de Emmanuel interferindo naquele momento que Chico Xavier, jovem ainda, na comunhão espírita cristã, ele estava lá sendo na câmara de materialização. E aí começa a aparecer algumas luzes, começa a aparecer uma cruz, e num determinado momento, Emmanuel se materializa e fala assim, eu não quero. A tarefa do Chico é a tarefa do livro, é a tarefa do lápis. E aí Chico obedece, né? E, na verdade, embora ele seja um médium de efeitos físicos, ele possuía esse fluido, e é muito claro até, né, na presença de Sheila, o perfume de rosas, alguns fenômenos que eram comuns ocorrerem, mas a tarefa principal de Chico era a tarefa da divulgação doutrinária através do livro espírita. E aí, naquele momento, o mentor, o guia, né, de Chico, Emmanuel, ele se apresenta cortando aquela possibilidade. Mas, às vezes, vamos colocar, né, o médium está ali, tem um objetivo traçado para a espiritualidade, mas alguns companheiros, alguns assistentes, né, muitas vezes têm objetivos, têm seu pensamento diferenças em relação àquele objetivo, até não discordam do objetivo. Então, ele vai ser um fator alternante, e aí vai se insinuar de modo indesejável nos agentes de composição da obra esperada, impondo desequilíbrio ao conjunto, qual acontece ao instrumento desafinado numa orquestra comum. Então, isso, gente, é algo muito sério na vida de todos nós. Muito sério mesmo. Porque aqui a gente está falando de efeitos físicos.
mas nós poderíamos estender essa questão e numa reunião pública, por exemplo, em que é para ser trazido um determinado tema e eu começo a vibrar em outro tema. E me lembro de uma experiência, enquanto jovem espírita, em que a gente foi lá no Lar Pedro Richard, que a terça-feira era dia de Divaldo, era aquela semana de Divaldo, e nas terças-feiras ele sempre ia lá fazer a palestra. E era uma palestra sobre mediunidade. E naquele momento, jovem espírita, era muito comum, né? A gente sentava no chão, ali pertinho do Divaldo, e anotando, né? E aguardando o que era falado. Era muito comum isso entre nós. E aí, naquele dia, ele começa a falar sobre imortalidade, sobre sobrevivência. E, na verdade, né, aquele grupo de jovens, eu estava no meio, a gente queria a fala sobre mediunidade. Imagina, né? Então o jovem que começa com essa mediunidade espocando, ele quer ouvir sobre isso. E aí, no final, Divaldo explica que o tema era mediunidade. Mas, quando ele estava entrando na instituição, Comandante Simeão, e é o nome da rua, e Pedro Richard falaram que ali estariam muitas almas sofridas pela desencarnação de entes queridos, muitos amores, e muitos espíritos desencarnados também igualmente sofridos. E aí, naquele momento, ele muda o tema, né? Olha a importância do médium estudar. Ele muda o tema para a questão da imortalidade na vertente da consolação, na vertente do evangelho. Então, ele foi acessível ao objetivo dos espíritos diretores. E realmente, né, quando ele falou, a gente observou bem, né, que ao longo da palestra, várias pessoas enxugavam os olhos, sabe? Havia muita dor para ser consolada. E entre a dor e a curiosidade da pesquisa, é claro que a dor sai vencendo sempre, né? Então, é essa questão de se afinar ao objetivo da reunião, se afinar ao objetivo da palestra, porque o trabalho é conjunto, gente. Nenhuma estrela brilha sozinha. Vamos pensar nisso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, é muito forte. E por isso estamos aqui, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse momento do capítulo 17, em que ele fala sobre efeitos físicos, estudando o tema médium e assistente. E ele continua assim: disso decorrem os embaraços graves para o continuismo eficiente dos agrupamentos que se formam na Terra para as chamadas tarefas de materialização. Olha o embaraço que há, e a gente adiantou trazendo alguns exemplos. Se as entidades espirituais, sensatas e nobres, estão dependentes da faixa de ondas mentais do médium para a condução correta das forças ectoplasmáticas dele exteriorizadas, o médium depende também da influência elevada dos circunstantes para sustentar-se na harmonia ideal. E é nessa hora, meus amigos, que a gente tem que começar a entender que nem todo mundo pode assistir a tudo. Não é privilégio, não é exclusivismo, não é nada disso. É simplesmente para a gente começar a ter a noção do respeito, do cuidado e da delicadeza do trabalho espiritual. Muitas vezes, e a gente percebe isso, há como se fosse uma banalização.
que muitas vezes é até fruto de uma certa inveja, né? A criatura não pode produzir aquele fenômeno, a criatura não pode produzir aquele fato mediúnico, e aí ela começa muitas vezes a falar o que ela não conhece, a maldizer, não é? A criticar. Mas há uma delicadeza muito grande, porque é o fluido do médium, é a saúde do médium, é a vida do médium, é o tempo do espírito, é um objetivo, é um projeto, é um planejamento que muitas vezes nós não damos conta e não valorizamos. Vamos pensar um tanto nessa questão do comportamento nosso. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos. Esse amor-comportamento, né? É a gente ver que o médium, ele é um irmão, ele precisa de harmonia, e todos nós, como médiums, sabemos que a vida nossa não é diferente da de ninguém. Temos compromissos familiares, compromissos profissionais, compromissos sociais, tudo acontece igualzinho. E temos na mediunidade uma ferramenta que a misericórdia divina nos oferece como progresso, como elevação. Agora vai depender de cada um de nós a condução que a gente está dando a isso. Vai depender sempre. E aí a gente, em algumas situações, né, a gente não presta atenção nessa situação de agregação do grupo em que se está, dos sentimentos que se suscita. E às vezes até, meus queridos, a dificuldade acontece porque os objetivos não ficam definidos. As coisas não são ditas. E aí o assistente, talvez não é por mal, mas ele acha que porque ele tem um médium ali a seu dispor, as coisas vão acontecer do seu jeito, na sua cabeça, no seu tempo. E aí toca a emitir solicitações, a emitir vibrações, a emitir desejos mentais. E isso tudo vai embaraçar, né? Vai desarmonizar aquele médium. E ele continua nos falando assim: é por isso que seu medianeiro tem o espírito parcialmente desviado da meta a ser atingida, sem dificuldade se rende vigilante às solicitações dos acompanhantes encarnados, quase sempre imperfeitamente habilitados para os cometimentos em vista, surgindo então as fraudes inconscientes, ao lado de perturbações outras, de que se queixam, aliás, inconsideradamente metapsiquistas, pois lidando com agentes mentais, longe ainda de serem classificados e catalogados em sua natureza, não podem aguardar equações imediatas, como se lidassem com simples números. Então aqui tem uma questão muito interessante, que são as fraudes inconscientes. É aquela hora em que o médium, querendo satisfazer a todo mundo, achando que a mediunidade é para isso, ele entra no campo do desvio. Ele entra, muitas vezes, num campo de concessões que não pode ocorrer. E a gente sabe, meus amigos, como a gente sabe, o quanto esses médiuns sérios sofreram por não abrirem concessões. Vemos o nosso Chico, vimos o nosso Altivo, meu Deus do céu, o nosso irmão Walter Faria, quanta dificuldade, né? Quanta incompreensão, e as pessoas ficam muito aborrecidas quando elas não são satisfeitas naquilo que elas desejam, naquilo que elas acham que tem que ocorrer. Então, tudo isso cria um clima de grande contrariedade. E essa contrariedade, se o médium não tiver assim, uma grande estrutura, né? Uma grande proteção, porque a gente sabe que a maioria deles são extremamente amigos do bem. E essa amizade, essa dedicação ao bem,
faz com que as coisas ocorram de uma forma melhor. Mas se o médium não tiver essa dedicação, esse escudo espiritual, ele acaba embaraçado. Ele acaba embaraçado pela contrariedade. Muitas vezes são caprichos totalmente, não são necessidades, são caprichos. A criatura tem curiosidade em ter a notícia, a criatura quer ser bajulada, ela quer ser agradada, ela está buscando adivinhação, ela está buscando orientação para questões acessórias. E aí o médium sério, que ele percebe que a mediunidade com Jesus não é isso, ele vai dizer não. E na hora que ele diz não, vem o mundo abaixo, né? As pessoas não aceitam. Aí das duas umas, ou ele se mantém, se ele tem essa estrutura, se mantém, ou então ele começa a fraudar para agradar o outro. Nós temos em Thomas Norton um médium de efeitos físicos assim muito intenso, em que ele falava que o fenômeno com certeza ocorria com ele, mas se não ocorresse e necessitasse fraudar, ele fraudava. Por quê? Porque ele exercia a mediunidade por dinheiro, ele ganhava. Então, ali ele fazia a fraude consciente, mas pode ter aquele outro que, achando que para servir ele tem que fazer tudo que o outro pede, que o outro solicita, ele entra na fraude inconsciente. E, às vezes, ele entra até em algumas perturbações, algumas contradições, porque vamos entender, meus amigos, recordar, a gente manda uma onda mental. Essa onda mental descompensada, ela vai atrair o quê? Espíritos descompensados. A gente manda uma onda mental de insegurança. Essa onda mental de insegurança vai atrair espíritos inseguros. Então, o médium, que no momento ele produz, o fenômeno mediúnico é límpido, né? É perfeito, é comprobatório, num outro momento ele começa a ter uma produção equivocada. E aí o metapsiquista, quer dizer, o pesquisador, vai falar, né? Mas afinal de contas isso não existe. Que situação é essa? E vai até desabonar o médium, né? Mas é o que ele coloca o seguinte: esses fenômenos mentais, eles estão ainda longe de serem catalogados, classificados em sua natureza. Por quê? Porque ele se opera através da criatura humana. E todos nós, seres humanos, somos imperfeitos, temos limitações, temos dificuldades. Então não é algo como tocar num teclado de uma máquina, não é? O médium não é uma máquina, o médium é um instrumento, mas um instrumento que pensa, um instrumento que sente, um instrumento que é altamente influenciável, principalmente pela presença desses assistentes. Então, amigos, que como médium, como assistentes, a gente possa pensar nisso. E tanto para o médium quanto para o assistente, é de muito bom tom a gente começar a se escudar nos princípios da doutrina espírita. Vamos estudar Kardec. Vamos ter no Evangelho o nosso livro de cabeceira, não de uma forma mística, de uma forma mágica, mas vamos ter no Evangelho o nosso guia de orientação moral. Vamos cultivar a prece. Vamos cultivar a prece, vamos cultivar o estudo, as boas palavras, os bons pensamentos. Vamos ter uma proposta de pensar no bem, atrair o bem, agir o bem. Porque nesse momento as nossas ondas estarão numa faixa de maior harmonia e quem está mais equilibrado tanto pode ajudar como pode ser ajudado de uma forma eficaz. Pensemos nisso, amigos, que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.